Olá pessoal, eu sou Marco Citelli, professor do Easy Business School de Direção Financeira e Direção Geral. Estou aqui hoje com Fátima Zorsato, fundadora da empresa EY, de seleção e assessment de profissionais C-Level e conselheiros. Seja muito bem-vinda nesse webcast, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, estou honrada e feliz. Conta para nós um pouco como foi a sua trajetória, como você chegou até aqui. Longo caminho, mas eu vou fazer uma história curta. Eu sou psicóloga, sou de Assis, do interior, vim para São Paulo para estudar. Fiz o que eu queria era vida corporativa, fiz uma carreira bem legal em vida corporativa, mas tive sempre vontade de empreender e um dia eu resolvi começar um negócio de executive search. Eu fui sócia de um escritório, montei uma empresa e naquele momento tinha abertura de mercado no Brasil e muitas empresas internacionais vindo, algumas, e uma delas quis comprar a minha empresa. Eu tive os dilemas de dúvida e de certeza, vendi, fiquei com a empresa durante 17 anos, quase 18 anos, e como sócia e como country manager. E o dilema veio de novo, de eu querer fazer a minha terceira empresa, que é a EY. Então, a EY eu tenho há 10 anos. Esse ano, 2025, a gente está fazendo festa de 10 anos. E a grande diferença é que na EY eu foquei em empresas com controle definido. Então, eu trabalho para donos, um ou mais, ou private equity que compram e investem em empresas de dono. Então, você perguntar qual é a característica, tem característica definida, né? Empresa que tem controle, que você tem modelo de gestão. Então, isto é o que eu gosto e é o meu foco. Legal. E na sua experiência, tanto pré quanto pós EY, qual que é o perfil ideal que as empresas buscam? Você pegou o ponto, assim, na tua primeira pergunta. Quando eu comecei nesse negócio, a gente desenhava um perfil ideal, né? Quase que aquele protótipo do CEO ou do diretor ideal. E com o tempo, eu acho que assim, os negócios, o modelo de gestão, isso foi desenvolvendo e hoje a gente não fala mais de perfil ideal, não existe perfil ideal. O que existe é o perfil que casa com o ciclo do negócio. Tem alguns perfis que casam com todos os ciclos. Então, o ciclo que a gente fala, assim, você tem empresas que estão em fase de turnaround, empresas que estão em fase de crescimento, que estão fazendo M&A ou estão em crescimento orgânico, empresas que estão em inovação, empresas que estão em internacionalização, empresas que estão em manutenção. Então, qual é o ciclo para você ver que características de pessoa? Então, por exemplo, você tem alguns que dão certo em mais de um ciclo. Você tem algumas pessoas, alguns perfis que eles são polivalentes. Então, por exemplo, inovação, né? Inovação geralmente está ligado a processo, está ligado à tecnologia, está ligado à capacidade de ser flexível, mudar, ter uma estratégia de decisão mais rápida. Você vê as características que estão presentes. Manutenção, empresa que está em manutenção, ou seja, que está tudo certo, mas não vai crescer e nem vai... Como é que você faz para isso? Aparentemente, manutenção dá a impressão que fala, é o mais fácil. Não, manutenção você tem que trazer gente resiliente, gente que olha processo, gente que olha custo todo dia, gente que consegue olhar gente, ter a atração e a retenção das pessoas, porque se qualquer coisa que muda em pessoas ou em processo, você vai ter uma mudança de resultado. Turnaround, você precisa de senso de dono, você precisa de rapidez de decisão, você precisa de coragem, você precisa de processo, você precisa
de ter uma aceleração e uma capacidade para fazer diagnóstico e para fazer implementação muito mais rápida, porque geralmente em turnaround você não tem tempo, né? Quando você está em crescimento, ou quando você está em internacionalização, você tem tempo, você tem que ter. Então, em resumo, o que a gente vê é qual é o momento do negócio. Você tem que ver qual é o momento seguinte do negócio, qual é a aspiração. Porque se não adianta você contratar alguém para hoje e em 2 anos o negócio muda e você já precisa, não pode ter alguém tão rápido, né? Então você tem que ter perfis que sejam flexíveis, pelo menos a 2 ou 3 ciclos. Então, isso que a gente vê. A gente vê isso para executivo e a mesma coisa quando você está falando. Vocês têm um programa legal de conselheiro aqui. Sim. Então, assim, quando você está buscando posição de conselho, é a mesma coisa. Qual é o ciclo deste negócio? Qual é o perfil de conselheiro que ele precisa? Ele precisa um conselheiro para te ajudar e para por ordem, ele precisa um conselheiro para te puxar, para te mostrar futuro. Óbvio, o conselheiro sempre tem que ter pensamento estratégico, mas além disso, quanto que ele tem que ter de fio terra para estar ajudando o conselho. Então, é a mesma nos 2 casos, né, para conselho. Então, por exemplo, você sempre tem que ter uma matriz, eu diria uma matriz de qualidades e competências funcionais e uma matriz na mesma matriz, competências pessoais. E como que você faz para ter, no caso do conselheiro, que ele tem um tempo finito, como que você faz para ter perfis que são interdependentes ou que são complementares para a dinâmica do conselho ser adequada e positiva? Então, por exemplo, se você põe um conselho muito competitivo, você pode ter problema, porque daí as decisões, ou um conselho muito colaborativo, muito de buscar o consenso, ele vai demorar 5 reuniões para ter uma decisão. Então, aí que você faz uma avaliação das pessoas que você tem, das pessoas que você vai agregar. Mesma coisa dinâmica do grupo. Eu, muitas vezes, não tenho o privilégio de conseguir ter acesso às pessoas da direção. Então, quando você faz posição, projeto confidencial, você não tem condição de ver todo mundo, mas você usa alguém, geralmente recursos humanos, o CEO, como teu intérprete para identificar, mas você tem que ter um roteiro. Como é que é o grupo, como é que são as características, quais são as competências, que repertório está fazendo, qual é o gap que precisa ser colocado, além das características da posição que você está buscando. Vale para CEO, vale para diretor funcional e diretor de negócio. Muito interessante, porque muda a perspectiva, né? Que não é apenas o ponto de vista da empresa, mas também da pessoa, pensar onde eu posso contribuir mais, né? E não é qualquer empresa que eu vou ter, eu vou dar uma boa contribuição, né? Olhando pelo outro lado agora, quer dizer, a gente falou de contratação, de perfil ideal, que na verdade depende do contexto. Mas olhando agora pelo outro lado, que seriam gatilhos que levariam uma empresa, que levam muitas vezes as empresas, a decidir pela substituição de um profissional? Eu vou aqui usar uma frase do Fábio Barbosa, que eu gosto muito, que ele fala assim, ele fala que você contrata um executivo e vem com ele uma pessoa. E se você não conseguir ver isso, o executivo e a pessoa, você pode cometer alguma falha. Então, uma das questões mais fundamentais que tem é alinhamento. Então, assim, como é que é o alinhamento de valores, de cultura, de jeito, de um lado e de outro, das pessoas que recebem e da pessoa que entra. Qual é a sensibilidade cultural para ele ler, quais são as características que ele faz. Sem dúvida nenhuma, eu diria, o primeiro fator de tudo é o resultado. Agora, o resultado, ele demora um pouco para ele acontecer.
O como o resultado acontece é através da relação interpessoal, por isso que eu comecei a falar da pessoa e das características, como é que ele é. Então, assim, quanto mais, eu falo que eu gosto muito de gente arredondada, que nem carro de batida, que arredondou todos, gente que na vida teve altos e baixos, sofreu, eu brinco que desde criancinha aprendeu o valor das coisas e que quando ele entra nos lugares, ele entra com uma sensibilidade, né? Com uma sensibilidade. Eu gosto muito da imagem falar assim, tem os givers e os takers, né? Então o taker é aquele que vai para falar o que eu vou levar daqui. E o giver é o que eu tenho para dar e, portanto, o que eu vou levar é consequência disso. Eu gosto muito dessa imagem. Então, a primeira coisa que eu falo é o resultado e o como ele faz isso, na questão de estilo, né? O impacto do estilo. Qual é o impacto do estilo dessas pessoas? Então, tem gente que entra e o impacto é positivo, todo mundo abre a porta, todo mundo abre a conversa. Em outras palavras, a gente fala muito no intuitivo de características pessoais de relação, né? Tem outra, que eu esqueci a palavra que eu já volto e falo. A outra coisa que tem é behavior, quer dizer, o que você fala e como que você faz. É o famoso fazer o que você fala, né? Walk the talk, que isto ao longo do tempo, então assim, antigamente demorava assim 8 anos para você ter, 3 anos, 4 anos para você ter algum resultado. Tem até a primeira pesquisa que eu vi disso, de uma consultoria, era de que o tempo das pessoas eram 8 anos, 5 anos para um CEO ser mudado. Hoje em dia isso já reduz, você vê pesquisas, em média, para 3 anos. E se você fala diretores funcionais ou diretores de negócio, não CEO, no primeiro ano você já vê se as pessoas passaram no teste e foram absorvidas ou tem algum problema. Então eu falei de alinhamento, eu falei de estilo, impacto de estilo, falei de behavior. E a última coisa que eu tenho é, muitas vezes você entra para uma empresa, para um modelo de negócio, para um modelo de ciclo de negócio, e o vento muda, o negócio muda. Vou pegar, por exemplo, o que aconteceu no agribusiness. Então, o agro contratou muita gente para expansão, muita gente com um foco muito mais comercial, e isso teve uma mudança e muitas das empresas do agro viraram para turnaround de negócios. Então, muitas vezes, pode ser que tenham permanecido porque conseguiram ter flexibilidade e competência de transitar em todos os ciclos. Em alguns casos, não. Em alguns casos, por exemplo, as empresas passaram a trazer ou promover o financeiro para esse negócio. Então, esses são alguns dos negócios. Mas se você falar para mim o que no final dá resultado é o que faz alguém ficar, mas o como dar um resultado é uma coisa que atualmente está sendo muito valorizada. Quer dizer, o como dar resultado, que impacto que isso tem para o clima, para a cultura e para a organização. As organizações estão dando muito mais valor para o que coisas que você consegue ter mais estabilidade e perder menos gente, né? As pessoas não vão embora por estilos inadequados. E a palavra que eu esqueci era empatia, que era a palavra que todo mundo usa assim, usa para tudo, né? Falar que é a necessidade da empatia. Fátima, você costuma dizer, já ouvi algumas vezes, que o que destrói a liderança é o ego. Como isso aparece no assessment, né? Algum sinal concreto? Eu costumo falar, e tem até registro do que eu falei, de que muitas vezes o ego entra antes da pessoa na sala. O ego entra. E como é que isso
Isso dá para ver. Isso dá para ver, no caso, nos processos de seleção, a gente faz entrevistas em profundidade e dá para ver como que a pessoa se coloca, como que ela fala dela, como que ela fala da história, quanto que ela se leva a sério, quanto que ela fala em primeira pessoa, em segunda pessoa, em terceira pessoa. Geralmente eles falam em primeira pessoa. Mas isso não é superficial, é profundo. A pergunta é o que a gente faz também avaliação em profundidade usando teste psicológico para completar. No caso, a gente faz, todo mundo que passa por processo com a gente recebe feedback, mesmo os que não são os escolhidos. E tem uma terceira coisa que a gente faz, referências. E nas referências e nos testes, o que tem um dos testes que ele fala do efeito como o outro te vê a partir do jeito que você é, como que o outro capta você. E é desse jeito que você vê o efeito do ego, que é quanto que você precisa ser o centro de atenção, quanto que você reduz a escutativa, quanto que você reduz o peso do outro nas discussões, quanto que isso pode se transformar em uma liderança mais diretiva, pode se transformar numa coisa mais egóica, pode se transformar em questões de querer ser autor de tudo. Então a ideia, porque muitas vezes você está em grupo, a ideia surge, se você quiser pegar e falar que a ideia é tua, ou se você, na verdade, é generoso e distribui os méritos, né? Distribui os méritos. Então, assim, estas são coisas que você fala assim, tem lugares que você tem um centro de talento e daí você tem um grupo, assim, sei lá, 100% de todo mundo QI elevado, entende de tudo, sabe de tudo, mas como é que eles convivem? Como é que é isso? Você tem alguns setores em que isso é fatal. Então, assim, nas referências a gente vê, quando você pergunta como que são as pessoas e qual é o efeito das pessoas no outro. E tem até aquela frase, tem uma autora bem legal, que é a Maíra, eu acho, que fala que você pode esquecer o que o outro te falou, como ele te falou, mas o que ele fez, como ele fez você se sentir, você não esquece. E estes são os efeitos das características egóicas nas pessoas, no grupo, né? Então, porque, por exemplo, o maior legado que um líder pode deixar é desenvolver alguém. Que ele desenvolve, e aí eu pergunto muitas vezes para as pessoas quem foi o teu líder, quem foi o teu mentor, quem que te ensinou. Tem gente que aparece nome sempre, tem gente que aparece ao contrário. Então eu posto em muitas pessoas que eu nunca vi, mas que eu já ouvi, porque o nome dele aparece nas histórias, para o bem ou para o mal. Então, assim, isso é o maior legado que você pode deixar, é desenvolver as pessoas que trabalharam com você, que te ajudaram a fazer o resultado e que contribuíram para o final. Agora, se você tem um ego muito grande, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir doar, você não vai conseguir dividir o que você sabe, você vai centralizar. Então, você tem muitos pontos de contato com a pessoa, com as características e com o resultado desse estilo. E aí vale para conselheiro, vale para executivo, vale para contribuidor individual também. Eu diria que, por muito tempo, essas características estão muito presentes nos primeiros líderes, nos CEOs. Por quê? Porque você tem que fazer um trabalho para dentro e você tem que fazer um trabalho para fora da empresa. Agora, dá para você ver quando que estes líderes estão fazendo trabalho para fora
para a empresa ou para a reputação dele. Dá para você ver isso, dá para, pela frase, pelas palavras, pelo tom e pelo formato mesmo. Então, quando você pergunta como fazer isso, não é uma coisa, é a soma de muitas coisas, mas a referência, ela fecha esse conceito. Interessante, é como se uma das grandes missões do líder é desenvolver as pessoas e o ego impede isso. Poderíamos olhar dessa maneira. Ele não enxerga o outro. Sim. Eu estou falando nos limites, né? Sim, claro. O muito... Caricaturado. O que trabalha para o outro, né? E o que trabalha para si próprio. Então, os limites. Neste universo, né, que nem amor e ódio, né? É um universo de A a Z. Então, nestes limites, você tem as gradações, né? Eu diria, você precisa ter um pouco disso, porque senão você não tem coragem. Por exemplo, o vendedor. Se você não tiver um pouco disso, você não sai para ir de novo num alguém que falou não para você. Então, você tem que ter algumas... Este é uma coisa boa. É como a expressão que falam muito, né? Remédio e veneno. A diferença entre remédio e veneno é a dose e é o como você usa. Então, isso não é dizer, isto é horroroso. Não, isto é uma coisa legal. Se for, é como se for uma pitada para dar um tom, né? Agora é difícil. Fátima, nós estamos numa escola de negócios e nesses temas que você falou, como você vê o papel da educação executiva? Olha, o papel da educação executiva, quando a gente faz assessment de executivo, geralmente o resultado, ele te dá pontos super fortes e gaps que esses executivos precisam desenvolver, quer sejam gerentes, diretores de negócios, diretores funcionais. Eu acho que a escola de negócio, ela faz uma coisa muito, muito, muito importante, que é ajudar primeiro no repertório, aumentar o repertório. Então, assim, vocês têm uma coisa que é a curadoria de conteúdo para trazer para modelos de gestão, criatividade, inovação, questões funcionais. O que você escolher fazer aqui, vocês têm uma coisa que é uma curadoria nacional e internacional para alguém que vem e, segundo, o formato. Tem uma curadoria que põe numa bandeja e entrega para outro, e tem a outra curadoria que é você faz uma coisa que a gente, hoje em dia, eu acho que as escolas de formação fazem, no meu tempo não faziam, que é ensinar a perguntar, ensinar a pensar, que é a história através dos casos. E quando você faz isso, o que acontece? Você resolve um problema de repertório e você resolve um outro problema que é de fazer com que as pessoas saiam pensando em best practices. O que é best practice para o setor A, o setor B, setor C, e como que eu posso transferir isso para a minha empresa. Isso eu acho que é fundamental. A segunda coisa que eu tenho, que é o lado da troca, né? Tanto troca com a universidade, como troca com o grupo de referência da sala. Segunda coisa que eu vejo é ser o ativador de neurônio. Então, assim, com modelo de caso, ou com perguntas, ou com livros, ou com filmes, como que você ativa neurônio? Assim, é até interessante porque você pode sair, o que eu chamo, a imagem que eu vejo é como se acontecesse, pode acontecer, se a pessoa se dedicar ao wake-up call, que é o acordar. Então, assim, você pode ter um monte de wake-up calls na vida. Esse é um deles. Eu estou falando assim, até por mim, quando sento em banco de escola, eu acho que eu voto outra pessoa, porque você nunca tem tempo para dar uma semana para você, ou mais do que isso, né, algumas semanas. Portanto, eu acho que assim, o efeito é transformacional. Agora, eu acho que tem outras coisas que têm que ser associadas, que
um plano de desenvolvimento precisa, que pode ser usado mentoria, pode ser usado coaching, pode ser usado... eu sou da linha que até terapia, eu adoro essa linha de terapia, que é como que você desenvolve os aspectos, os soft skills. Agora, os soft skills, durante os programas executivos, eles são pincelados também. Acho que você não consegue transformar, mas você consegue fazer o wake-up call até para isso, né? Fátima, muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa, do nosso webcast. Foi um grande prazer, tenho certeza que as ideias que foram colocadas aqui vão ser muito úteis para as pessoas que nos assistem ou nos ouvem. Eu que agradeço muito você, Ruiz, o convite. É uma honra estar aqui e espero que ajude os aluminais, principalmente, que eu acho que assistem, né, a toda a comunidade do Easy. Obrigado a você que nos assistiu até aqui e até a próxima webcast do Easy Business School.